para você que chegou agora e não está entendendo nada, não sabe se clicou no vídeo certo ou errado, esse é o nosso Televisão, um programa muito maluco, feito de gente totalmente fora da caixa, alunos das duas unidades do Colégio Visão, de Formosa e de Águas Claras, que estamos aqui para conhecer algo novo, nos conhecer melhor e nos divertir bastante. Então se liga que essa é a segunda temporada do nosso Televisão! Para essa nova temporada, trouxemos novos convidados. Então quero chamar aqui no palco os ilustres convidados Valdinei Domingos, que é engenheiro químico, está no call diretamente da Alemanha. Quero chamar a nossa convidada, engenheira agrônoma Marielle Pickett. Pode subir lá, Mari. O nosso querido convidado, que trabalha com inteligência digital, Clóvis Neto. Seja muito bem-vindo, Clóvis Neto. E como não podia faltar, o nosso caliente, Dr. Rafael Scherer. Então nós vamos iniciar com o nosso bloco internacional. Esse é o bloco No Mundo. Como um dos grandes desafios do mundo é se desenvolver de forma sustentável, vamos descobrir como são feitas as células solares. Para isso, buscamos um grande brasileiro que atua num dos países mais importantes do cenário internacional e que vem investindo pesado em tecnologias e soluções renováveis de energia. Sabem que país é esse? Alemanha! Isso aí, a Alemanha. Então nós estamos aqui com o nosso brasileirão convidado de hoje, lá no sul da Alemanha, que é engenheiro químico, graduado pela Universidade Federal de Uberlândia, tem MBA em Gestão Estratégica pela FGV, atualmente é mandatário da CIEMIC Solutions. Palmas então para o nosso Valdinei Domingos. Seja muito bem-vindo, Valdinei. Muito obrigado. Primeiro, muito obrigado pela presença. Sem dúvida, é fantástico você ter aberto esse espaço para nós aqui. Eu nem sei que horas que é aí, mas é um prazer ter você aqui conosco. Eu queria que você começasse falando um pouquinho, então, o que é esse negócio de energia fotovoltaicas, que, para quem não sabe, vamos começar do zero, então, esse bate-papo aqui. Muito bem, Tarley. Eu que agradeço aí o convite, eu fico lisonjeado estar participando desses jovens aí e que em toda nação não poderia ser diferente no Brasil, é o futuro de cada nação. O ser humano ele tem buscado uma forma de gerar energia e de tentar reduzir sempre desperdícios, reduzir a quantidade de lixo que ele vem gerando, reciclar o máximo possível e tentar gerar energia que é utilizada em diferentes formas, seja no dia a dia, nos processos industriais, e no próprio consumo, gerar uma energia que seja uma energia limpa, uma energia que seja uma energia renovável. Existem várias formas de você gerar energia solar. E uma delas que a gente vai focar hoje é a geração de energia elétrica através da energia solar. E o sistema está preparado para absorver a energia do sol e transformar essa energia do sol em energia elétrica, como essa luz que a gente está olhando aí, por exemplo, dentro do auditório. Esse sistema solar que eu vou estar falando, que eu estarei comentando hoje, é um sistema solar que tem como principal material o silício. Ele é o segundo em maior abundância na crosta terrestre. Interessante dizer que o Brasil é um dos principais, vamos dizer assim, produtores mundiais do óxido de silício. O silício ele se apresenta no meio ambiente no formato de óxido. Tudo começa lá atrás da matéria-prima daquela pedra de quartzo, que ela é do formato, num tamanho adequado, ela é misturada com um redutor, que é um elemento, fonte de carbono, como fonte de carbono, que pode ser um carvão. Então, a primeira etapa é uma etapa que a gente chama de etapa metalúrgica. Você pega esse dióxido de silício,
mistura com o carvão e com a madeira, coloca dentro de fornos elétricos a ar submerso e você funde tudo. O silício ele é coletado e depois esse silício é refinado, chega até 98% a 99% de pureza. Alguns dos maiores produtores de silício que fazem essa primeira etapa do processo estão operando no Brasil, principalmente no norte de Minas Gerais e no Pará. Aí a gente vai para uma segunda etapa. Esse silício, 98%, 99% de pureza, ele precisa ser purificado. Não tem empresas que fazem essa etapa no Brasil. Os maiores produtores hoje estão nos Estados Unidos, na China, principalmente. Tem algumas fábricas na Coreia do Sul, na Malásia, mas basicamente você pega o silício, tritura, é o silício que a gente produziu lá na primeira etapa, tritura ele em pedaços bem pequenos, em porções pequenas e coloca dentro de reatores de síntese. O ácido clorídrico recicla dentro do processo e aí você tem o silício agora já com 4 a 6, 9 de pureza, dependendo do processo. Esse silício é chamado de polissilício. De qualquer forma, para não ficar mais complicado do que já está, você já pega esse polissilício, coloca em fornos de cristalização e você obtém os lingotes. Aí você ainda tem um lingote grande, e aí você vai para um sistema de corte, eles chamam com serra de diamante, usam serra de diamante para cortar em wafers, que são pequenos pedaços que no futuro já estão mais ou menos no formato da célula, que vai ser a célula solar, e eles têm 200 micrômetros de espessura, é bem fino. A próxima etapa do processo é você pegar esses ingot and wafers, e aí você vai produzir basicamente a célula solar. Em algumas células solares, o que você faz? Você coloca fios de prata, por isso que você vê as células que tem tipo uns fios de prata no corpo dela, para ajudar e orientar o fluxo de energia quando for gerado, quando absorver a energia do sol e gerar a energia elétrica. E aí você tem a célula solar, o processo também é um processo físico. Essa célula solar, ela por si só, ela é pouco eficiente. Então, o que você faz? Você agrupa essas células solares. Aqueles fios de prata que passam no meio delas são conectados e o módulo solar é formado. Isso é um resumão de como se produz aí, como é feita não só uma célula solar, mas um painel solar. Valeu, Valdinei. Na verdade, é bem complexo mesmo, é muita informação, não tem como resumir, né? Então, agora eu queria abrir a pergunta, primeiramente, aos convidados, se algum convidado tiver alguma pergunta. Ô, Valdinei, tudo bem? Tudo bem. Valdinei, só uma pergunta. Você falou que no Brasil não tem indústria só tem indústrias de extração do silício. E você não tem indústrias ou empresas que fazem a purificação do silício. Tem alguma explicação para isso? Por que nós não temos aqui? Alguma coisa, você pode falar alguma coisa a respeito? Nós estamos falando de investimento de $200 milhões. Para instalar uma fábrica para fazer essa produção de polissilício, a gente está falando de 3 vezes esse valor. Então, o investimento de entrada é mais difícil. É uma barreira bem maior para você investir nessa segunda parte do processo. Esse é um ponto. O outro ponto é que o Brasil é um país que, historicamente, ele não atrai investimento. O governo dava um incentivo fiscal para o cara começar a produzir. E isso é uma receita que foi abortada, isso não existe mais no Brasil. Oi, boa noite. Meu nome é Juliane. Tudo bem, Valdinei? Oi, Juliane, tudo bem? Tudo jóia. Eu gostaria de saber qual que é a maior dificuldade que você teve quando você mudou para a Alemanha. Do ponto de vista profissional, é a cultura, principalmente. Então, a cultura é uma barreira, do ponto de vista profissional. Foi um choque cultural, a forma de você responder algumas coisas, a forma de você prospectar negócio, fazer negócio, é diferente, totalmente diferente. Isso foi o principal. Do ponto de vista pessoal, teve a questão da língua. Quando eu vim para cá, eu falava inglês, então o alemão foi uma dificuldade. E o clima. Então, muito obrigado pela participação. Quero entregar aqui para você um troféu simbólico do nosso televisão. Vou pedir para a Marielle, nossa convidada
entregar para você, não sei. Então você está recebendo aí em sua mão o seu troféu da televisão. Muito obrigado pela colaboração, pela participação. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço. Valeu, Valdinei. Você é fantástico. Muito obrigado. Então a gente encerra o nosso primeiro bloco. Próximo bloco, nós teremos o bloco Erra. Yeah, you make me feel alive. I've been looking up in heaven for too long, for too long. Yeah, you make me feel alive. I've been looking up in heaven for too long, for too long.